Daí pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre dilatação térmica. Eu não vou falar sobre a dilatação térmica em si, né, os tipos de dilatação térmica, as expressões para cada tipo de dilatação térmica. Eu vou abordar nesse vídeo aqui a causa para o fenômeno que a gente chama de dilatação térmica. Né? Então por que esse fenômeno acontece? Bem, o fenômeno de dilatação térmica é de certa forma comum, né, assim, no cotidiano de vocês, porque, por exemplo, uma situação que a gente tem, né, o fenômeno de dilatação térmica, é quando a gente vai estar com uma certa dificuldade, por exemplo, para abrir aqueles recipientes de vidro lá com pequeno conserva ou algum outro alimento. Às vezes é meio difícil abrir aquela tampa. Algumas pessoas pegam e aquecem a tampa. Quando elas fazem isso, a tampa ela dilata, ela sofre dilatação térmica e eu tenho então que ela fica mais frouxa, mas ela justamente por ela dilatar, né, ela vai ficar mais fácil ali de abrir o recipiente. Então, essa é uma das situações entre várias que a gente tem o fenômeno de dilatação térmica. E como eu falei para vocês, né, eu vou abordar aqui a causa para esse fenômeno. Vou mostrar aqui para vocês essa explicação. E essa explicação em particular é muito bonita, porque ela junta dois domínios da realidade. O mundo microscópico, o mundo atômico, e o mundo macroscópico. Então, essa explicação ela perpassa esses dois domínios da realidade. E tudo começa com uma curva. A gente tem uma curva bem especial na física. A gente tem aqui uma que ela está relacionada com a energia potencial dos átomos de um corpo e a distância entre esses átomos. Então a gente tem a energia potencial representada aqui pela letra ET. E aqui eu tenho R, que é a distância entre esses átomos desse corpo. E ela é mais ou menos assim. Tá? Tem mais ou menos esse formato. Agora vamos pensar o seguinte. Esse corpo está a uma certa temperatura, T1, e tem uma certa energia, né? Seus átomos estão com uma certa energia. Tem uma energia associada a esses átomos desse corpo. Vamos imaginar que seja um sólido, aí eu tenho, então, esse sólido está a uma certa temperatura e eu tenho uma certa energia associada a seus átomos, que eu vou chamar de E1. Certo? Bem, como esse gráfico aqui, né, ele é uma gráfico da energia potencial em função da distância entre os átomos, se eu pensar, por exemplo, num par de átomos desse corpo, eu tenho o seguinte, que a distância média entre esses átomos, né, a gente pode mostrar isso aqui no gráfico, que eu vou chamar de R1, a distância média entre esse par de átomos, né, então eu tenho esses dois átomos, eu tenho essa distância entre eles, e a distância média aí é R1 que eu vou chamar, certo? E como esse corpo tá, esse átomo, né, os átomos desse corpo estão com uma certa energia, então eles estão oscilando. E essa oscilação se dá, né, como eu tenho esse momento oscilatório, eu tenho uma amplitude nesse momento, que é justamente a letra A aqui, né? Então esse corpo ele está oscilando aqui, né, R1, que é a distância média aqui, e o A é a amplitude, então ele tá, esses átomos estão oscilando para lá e para cá, certo? É isso que eu estou mostrando aqui no gráfico. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente aumenta a temperatura desse corpo, e agora eu tenho uma temperatura maior e então ele vai estar com uma energia, né, os seus átomos vão estar com uma energia que também vai ser maior, que eu vou chamar de E2. Vou fazer um pouquinho aqui. As curvas aqui não estão exatamente igual, né? Está um pouco maior, mas a ideia é que elas sejam... Eu vou desenhar um pouco menor aqui. É a mesma curva, certo? Agora eu tenho o seguinte. Falei para vocês, né, que eu aumentei a temperatura desse corpo, então aqui eu tenho aqui, vou mostrar aqui a energia E1.
Agora esse corpo está com uma energia maior, que eu vou chamar de G2. E eu tenho também, então esse corpo vai estar a uma temperatura T2 que é maior que T1 quando eu tinha ali, nesse caso aqui. Então a gente pode escrever o seguinte: E2 é maior que 1, T2 que é a temperatura do corpo 2, é maior que T1. Bem, aqui no gráfico que eu mostrei para vocês, ali a gente tinha essa distância média entre esse par de átomos, certo? Eles estavam a uma certa distância, esse par de átomos desse corpo, que a gente está considerando. Essa distância, para o caso que eu tenho energia E1, a distância média é R1. Só que agora, esse corpo está com uma energia maior. Então eu tenho essa energia maior que E2, né? Vocês podem ver isso no gráfico, né? Tá mais para cima aqui, essa energia E2, agora a gente tem que ela é maior. E eu também vou ter, né, a distância entre esse par de átomos agora. Só que, se vocês notarem aqui, essa distância parece ser maior, né? Se eu for pegar o ponto médio aqui, a distância média aqui, vou mostrar aqui, eu vou chamar de R2, vai ser mais ou menos aqui, vai cortar aqui um pouco. Vocês podem ver que aqui, esse aqui tem um comprimento maior, por exemplo, essa distância R2 é maior que a distância R1. Isso aqui é maior que esse comprimento aqui. Bem, aqui está a causa para a dilatação térmica. Por que a gente viu? O que é a dilatação térmica? É esse fenômeno que acontece, né? Esse fenômeno que acontece quando, por exemplo, um corpo, né? Pode ser um sólido, um fluido. A gente está imaginando aqui um sólido. Então, quando um sólido, por exemplo, ele é exposto a uma variação de temperatura. Por exemplo, se o corpo aumenta a sua temperatura, o que vai acontecer? As suas dimensões físicas vão se alterar. Seu comprimento, a largura e a altura. No caso, se a gente estiver considerando o volume. Se estiver só considerando o comprimento, por exemplo, de uma barra, o seu comprimento vai aumentar. Certo? Quando eu estou aumentando aí a temperatura. Então essa dimensão física aí, que a gente chama de comprimento, vai aumentar. E aqui é justamente o que acontece, né? Eu estava o corpo a uma certa temperatura, eu aumentei a temperatura. Então agora tem uma energia maior. E a distância média entre um par de átomos desse corpo, ela aumentou. Então os átomos estão agora a uma distância maior um do outro. A gente viu aqui pela própria curva aqui que nos mostra explicitamente isso. Né? Então, a explicação por trás do fenômeno, da causa da dilatação térmica, está na simetria dessa curva. Ou seja, como ela é assimétrica, né, aqui, né, é menor que nesse ponto aqui mais em cima, aqui, isso justamente nos mostra que essa distância entre os átomos, quando eu aumento a temperatura, aí, ela vai aumentar, certo? E isso vai estar por trás, né, da dilatação térmica. Então, a gente juntou o domínio da realidade, que é o mundo macroscópico, com o mundo atômico, né, o mundo microscópico, que era justamente o que eu queria abordar aqui com vocês. Então, obrigado pela atenção, pessoal. Se ficar alguma dúvida, vocês podem colocar no comentário que eu vou responder e até a próxima.